Mas, deputado, o senhor não acha que uma pré-condição para o parlamentarismo, além daquela classicamente falada existência de partidos fortes, mas é a existência de uma burocracia profissionalizada que sobreviva claro, ao rodízio dos gabinetes? Claro. Mas como é que o senhor quer implantar isso, se ainda hoje, com esse novo Congresso, com esse novo presidente que se elegeu, com todas aquelas palavras a que o senhor se referiu antes, continua, né, o negócio de ter que nomear, as pessoas têm que ser nomeadas. Claro que tem, é isso. Sim, mas aí isso desaparece no parlamentarismo. Mas tem que desaparecer, desapareceu todo mundo, por que não vai desaparecer aqui? Eu fico arrepiado quando dizem que o Freire tem 7 mil cargos aqui. Só o trabalho, os conflitos, as dificuldades do governo para escolher um cidadão para ser enchedor de Moringa, ter 400 candidatos. Tá? O Fundo Rural, o Fundo Rural derruba o Ministério. Se deixar o Fundo Rural aí, sabe o que é Fundo Rural, né? O sujeito que é posto lá para verificar a situação dos aposentados rurais. Tá? Então tem que haver, para ver o parlamentarismo, você tem que enxugar muito os cargos de nomeação, de livre nomeação. Tá? Eu, quando fui à França, ignorante de partido desse mecanismo, conversava lá com amigos franceses, mas que perigo e tal. Os comunistas podem tomar conta do governo. Eu disse, e daí? Eu digo, e daí? Vai virar a França comunista? Já teve o Léo Blum, não foi? Ele veio aqui com essas ideias que nós aceitamos, mas a burocracia, a máquina é essa. Ele não vem aqui para mudar todo mundo, etc. Já está por planos pré-concebidos que vão cumprir. Doutor Luiz, antes de passar a pergunta ao Dirceu Brizola, eu queria acrescentar a opinião dos telespectadores sobre os políticos que o Veiz levantou, a opinião do Renato Bazan de Souza, de Guarulhos, Eurico Alves, de São Paulo, Hamilton Mendes, de São Bernardo, José Souza Lima, de São Paulo, Orlando José de Santos e Nelson Munhoz, de Vila Prudente, aqui em São Paulo. Dirceu, por favor. Doutor Ulisses, há um mal frequente na política brasileira, com o qual o senhor está familiarizado, certamente, que é a ideia de se prorrogar mandatos ou de se reeleger pessoas que ocupam cargos. Essa aparece sistematicamente, essa ideia, e ela geralmente é ruinosa para quem a aceita, que pretende continuar no cargo ou se reeleger, e para aqueles áulicos que geralmente alimentam essa ideia. No caso do parlamentarismo, o senhor concordaria com uma emenda parlamentar que previsse a possibilidade de reeleição do atual presidente da República, por exemplo? Eu acho que sim. Acho que sim. O sistema parlamentar, as regras, você vê na França, já vai para 14 anos, o mandato é de 7 anos, o Mário Soares acaba de assumir, e o que aconteceu? Está tudo muito bem. Tá? Eu entendo que o Império nomeava senadores vitalícios, eu sou favorável que aqui tem um problema de distinguir a eleição direta e os que foram emanados dos quartéis, mas que presidentes, como você tentou na época do Juscelino, com o estoque de informações que tem, sendo senadores vitalícios, quer dizer, o pajé, a pessoa mais antiga, eu sou favorável. Agora, a reeleição, do atual presidente, eu pergunto, o senhor não acha que essa possibilidade do atual presidente ser reeleito pode tumultuar essa questão e tornar absolutamente incompatível com o curso natural da política brasileira? Mas olha, se a gente vai para um sistema, tem que arcar com os ricos, com a consequência, você tem que pagar o custo, senão você começa a remenda aqui, recalchuta para acolá. No fim, fica irreconhecível. Né? No sistema parlamentar, em toda parte do mundo, que eu sei, as informações que tenho, até por contato direto com chefes de Estado, é isso, é que na França até, na Itália até, que é por voto indireto, tem presidente da República que foi 4, 5 vezes. Na Finlândia, saía, votava, né? Na Islândia, o Mitterrand foi reeleito, repito. Né? Na Espanha não, porque o rei, que desempenha uma função formidável, ele é vitalício. E a rainha da Inglaterra, em suma, está lá. Claro. Doutor Luiz, Rossi, por favor. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. O senhor tem 44 anos de sucessivos mandatos e desconfio levemente que a sua declaração de imposto de renda é muito menos suculenta do que a do governador Orestes Quercia, que foi publicada hoje na Folha. O senhor não sente uma certa inveja dessa formidável capacidade de multiplicação dos pães que o governador exibe na sua declaração? Eu não sinto inveja de nada. Eu só poderia sentir inveja do talento, o jeito que tem mais êxito do que eu também não tenho. Né? De maneira que esse negócio de declaração de imposto de renda é assunto para o Roberto Tuma, não é comigo. Ele que mexe com esse negócio. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acredito que o governador Quercia tem estado aí, tem prestado contas, todas as pessoas que tenham denúncias idôneas devem ir à justiça.
e ele tem uma vida política já longa. Eu acredito que não é por aí que se pode criar obstáculos à marcha ascensional, inclusive, eventualmente, para o Palácio, lá para o Palácio dos Despachos. Na semana passada, doutor Ulisses, nesse mesmo programa, na semana passada, nesse mesmo programa, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores disse que o Quércia é o Maluf do PMDB. Uma grama de verdade tem isso? Disse. Mudou o nome do Quércia? Mudou. Eu sei que ele mudou da dele, né? Porque ele não tinha Lula, depois botou o Lula. Acho que pôs para melhorar, né? Eu entendo que é uma afirmação leviana, uma afirmação que eu respeito, gosto do Lula, sou amigo dele. Acho que ele fez uma bobagem não se eleger, ficar no centro, no olho do furacão brasileiro, que é o Congresso Nacional, né? Acho isso, mas eu acho que é um exagero de classificação que o governador Quércia não merece. Ricardo Couto, por favor. Em 84, nas diretas. Em 85, no impedimento do Tancredo. Em 88, no final da Constituinte. Nunca um homem chegou tantas vezes tão perto da presidência e ficou tão longe. A campanha pelo parlamentarismo não seria uma tentativa de dar a volta por cima como primeiro-ministro? Bom, aliás, desculpe, doutor Ulisses, o João Francisco, do Ceará, telefonou lá do Ceará para fazer a mesma pergunta. O senhor quer ser primeiro-ministro? Bom, quando eu morrer, isso vai acontecer um dia, né? Acho. O Roberto Marinho diz que quando conversa com os filhos e deixam eles apavorados, diz, se eu morrer um dia... Se um dia eu vier... É improvável, hipótese. Eu não quero dizer, se eu morrer um dia... O meu amigo Roberto Marinho, eu digo isso com uma nota pitoresca, eu gosto muito dele, devo até conversar brevemente a ele sobre as coisas da política do Brasil. Mas, quando escreverem a minha biografia, se é que alguém vai perder tempo com isso, dirá, esse camarada aí teve uma porção de ex, mas muitos quase. Tá? Eu quase fui, por exemplo, presidente da República. Tá? Não estou na mesma situação do Papa 23, que era chamado João 23, que chamava João Quase, né? Com todo o respeito. O senhor quase foi presidente da República. E tem outros quase por aí. Quase fui pianista. Você sabe que uma das frustrações que eu tenho não ser pianista foi aluno do Mário de Andrade. Amigo do Mário de Andrade. Fui muitas vezes na rua Lopes Chaves. Isso que no Congresso há vários pianistas. Morreu 30 anos na Lopes Chaves e não saber quem foi Lopes Chaves. Que delícia, meu Deus. Tá? Fui aluno dele. Eu tenho uma inveja imensa do jeito que toca piano. Tá? Eu fui um fracasso. Fracassei. Então, quase fui pianista, hein? O governador Paulo Maluf toca. O Maluf toca. Aí está. Quase foi Essa frustração ele não tem. Esportivo, tá? Nisso eu tenho inveja dele. Pelo menos não nessa coisa, né? Doutor Ulisses, o senhor falou em Mário de Andrade, pianista. A sua atuação no campo da literatura, ou o seu namoro com as letras, não é recente. Não vem do discurso da anticandidatura do Navegar é Preciso. Não vem do discurso de abertura da Constituinte. Não vem do seu discurso de ontem também de grandes qualidades literárias. Vem desde o tempo das arcadas, do tempo da juventude, de seus poemas, de seus contos, de suas peças oratórias, inclusive premiadas pela Academia Paulista de Letras. Atualmente, há 3 vagas na Academia Brasileira de Letras. Quando é que o senhor vai se candidatar a imortal ou considera que o senhor direta já, o senhor parlamentarismo já resolveu o problema da sua imortalidade? Bom, digo a você o seguinte, que eu tenho um namoro antigo pela academia. Quando eu era menino, mocinho, a eleição na Academia Brasileira era um acontecimento nacional. Os jornais traziam o discurso inteiro. Eu li aquilo, quase que decorava. O negócio do Alcântara Machado, Paulista Soa, 400 anos e por aí. Hoje em dia, dá uma notícia na quinta-feira, na sexta-feira, nem traz o discurso. Né? Eu poderia dizer, se entrasse na academia, que eu sou quase uma vaga, por que eu vou entrar lá? Quase uma vaga, não vou entrar lá. Né? O Luiz Viana Filho inventou essa história. Chegou um dia, você vai entrar, você não foi amigo do Menal Zé Pica? Eu fui, grande amigo dele. Nós morávamos no quarto, um ao lado do outro, na Avenida Chuto 60, me lembro como agora. Íamos a pé para o Congresso, para a Câmara. Né? Fui, ele me acordou na noite de fatiga da morte do Getúlio, suicidou o Getúlio. Nós fomos lá, ainda entrei no quarto onde estava o Getúlio, evidentemente já vestido, e acompanhei aquela remoção. Era uma anacoreta que ali estava, não tinha nada, poucos ternos, etc. Né? Mas quero dizer que o Luiz Viana inventou essa história e começou a trabalhar. Parece que eu já estava chegando nos 20 votos. Aí eu reuni o meu Estado-Maior, porque eu já era candidato a presidente da República, e o Ascher,
Disse, não se meta nisso. O nosso amigo Santiago Dantas, que tinha votos mais do que suficientes, não foi. O Juscelino também levou chumbo. Agora é o Paulo Brossard. Eu mesmo procurei falar com os 4 ou 5 acadêmicos, meus amigos, eu acredito que até que cumpriram o voto, porque atingisse a meta dos 20 para entrar. Não é? Então eu não vou me meter nessa história. Não é? Eu já perdi uma eleição de presidente da República, aquela coisa amarga, perdeu outra eleição, não é? Mas tem uma feição. Eu detesto escrever discurso, detesto escrever, eu gosto de falar no gogó. Eu, se fosse poeta, seria um poeta parnasiano. Se fosse escritor, seria também um escritor ou simbolista, um escritor, seria como Flaubert. Flaubert disse que acordava de noite por causa de um adjetivo. Derrubava uma floresta para fazer um armário. Né? Você procura um dicionário, tantos sinônimos, tantas palavras e tal, é um suplício para mim. Eu não gosto de escrever. Para escrever esse discurso agora, fiquei de madrugada. Né? Mas quero dizer que, eu poderia dizer como Pablo Neruda, quando eu morrer, eu queria ser enterrado numa bela palavra. Acho que o senhor acha poderia, pouco como legenda minha, essa citação. Quando é que o senhor se transforma em doutor Ulisses? Pois é, isso aqui é uma coisa esquisita. Eu só vi isso acontecer com Getúlio. Todo mundo chamava o Getúlio de doutor. 3 pessoas que eu saiba chamavam de tu. Oswaldo Aranha um, Flores da Cunha outro, João Neves o terceiro. Eu digo para pessoas, já não é tão fácil encontrar pessoas mais velhas do que eu no Congresso. Não é fácil. Não é? Mas me chama de doutor. Colegas meus que almoçam junto comigo me chamam de doutor. Não é? O que eu vou fazer? Eu sei, quando eu ler, começo a ler. Um de vocês aqui, e alguns, não quero dizer quem, quando começa a dizer o doutor Ulisses, eu digo, lá vem paulada. Lá vem paulada. Prepara o nome que vai vir paulada. Doutor Ulisses, eu queria voltar. Criança que me chama de você, isso é familiar. Olha o Ulisses ali. Doutor Ulisses. O que ficou, doutor Ulisses? Qual foi a coisa mais marcante que aconteceu nesses 50 anos de vida pública? Foi a campanha, foi a campanha antimilitarista, a anticandidatura. Foi a coisa mais extraordinária que está no meu coração e na minha consciência, foi a anticandidatura. Doutor Ulisses, o nosso tempo infelizmente está esgotado e nós ficamos então com essa última pergunta do Ricardo Couto. E agradecemos a sua presença esta noite aqui no Roda Viva. Acabou o programa? Eu tinha tanta coisa para falar mais. Ele nos dá outra oportunidade. Várias pessoas também querendo perguntar. Nós agradecemos a sua presença, a presença dos companheiros jornalistas e comunicamos aos telespectadores que as perguntas que não puderam ser feitas ao Dr. Ulisses durante o programa serão entregues a ele após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Uma boa noite a todos e até lá.